Muito obrigada, senhor presidente, senadora Amorim, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesse momento, senador Paim, para tecer alguns comentários e, mais do que isso, para desmentir o presidente Michel Temer, que anda pelo Brasil afora e insiste em falar inverdades à nação brasileira. Nesse final de semana, presidente, senadora Amorim, a imprensa brasileira divulgou a exaustão, tanto os jornais como os telejornais, matérias de rádio, divulgaram a exaustão o que teria sido a participação de Michel Temer na última sexta-feira em dois importantes eventos de setores da indústria brasileira. A indústria da química, a Abiquim, que ele participou de um evento, e um outro evento do qual ele participou também, que é da ABINE, a indústria brasileira, Associação da Indústria de Eletroeletrônicos. Nestes dois eventos, senhor presidente, Michel Temer usou o mesmo tom. E o tom que ele utilizou foi no sentido de tentar dizer ao Brasil, e aquilo foi feito por encomenda, dizer ao Brasil da necessidade de se encaminhar e se aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. Ele esteve lá nesses dois eventos e considerou como principal no seu pronunciamento não qualquer análise relativa ao desenvolvimento em si desses dois setores, tanto da química como da indústria eletroeletrônica, não. Ele aproveitou aquela oportunidade para fazer um chamamento à sua base governista, aos parlamentares que compõem a base do governo na Câmara dos Deputados e aqui no Senado também, e um chamamento ao empresariado para que apoiassem de forma mais ostensiva a reforma da Previdência para que ela possa acontecer ainda este ano. E, lamentavelmente, senhores senadores, senhoras e senhores, o tom que Michel Temer utiliza é um tom muito ruim, porque é um tom que não apenas traz inverdades, mas procura colocar segmentos de trabalhadores uns contra os outros. E eu quero desde já dizer, ele não terá nenhuma vitória nesse aspecto. Porque eu tenho certeza absoluta que, no que pese as diferenças entre os trabalhadores, há uma unidade da sociedade brasileira no sentido de repudiar, de repugnar essa reforma previdenciária. E quando eu digo que, e sei que isso é muito forte, que ele utiliza de mentiras para tentar convencer a sua base aliada, é porque são mentiras, sim. E eu faço questão de desmistificá-las uma a uma aqui dessa tribuna, uma a uma. Mas vamos ver o que disse Michel Temer durante o seu discurso. Michel Temer disse que, caso a reforma da Previdência não seja aprovada, e essas são as palavras dele, não seja aprovada neste governo, poderá ocorrer cortes de salários e aposentadorias de servidores públicos nos próximos anos. Ele ameaça o conjunto dos servidores públicos, senadora Regina, como se fossem os servidores públicos os responsáveis pelo caos nas finanças públicas. Aliás, é bom lembrar que para os servidores públicos federais, a reforma já foi feita lá atrás. Os servidores federais, eles se aposentam com o teto do regime geral da Previdência Social. E o servidor público federal que queira se aposentar com um valor acima do teto tem que pagar a uma outra previdência de forma alternativa, porque a ele também já está estabelecido o teto. E disse mais que o déficit previdenciário, que hoje está em 180 bilhões, senador Paim, ele zomba da inteligência da população brasileira porque insiste em dizer que há déficit na Previdência. Não há déficit na Previdência. Seria Vossa Excelência fazer um pacote de presente bem bonito, senador Paim, e encaminhar ao senhor Michel Temer como presente o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito
votado, aprovado pelo Senado Federal, que mostra que, pelo contrário, a Previdência brasileira não é deficitária, ela é superavitária. O que a transforma em deficitária são os desvios de recursos que o governo federal promove. Aliás, a Receita Federal, os técnicos da Receita Federal, que são as pessoas que tocam o Brasil, têm mostrado, têm comprovado, através de várias de suas entidades, têm demonstrado que não há déficit da Previdência Social. Pelo contrário, se não fosse a DRU, se não fosse os desvios, se não fosse os desvios de recursos da Previdência, se não fosse os incentivos fiscais com recursos da Previdência, a Previdência Social não apenas seria superavitária, mas seria extremamente saudável para os atuais e as futuras gerações. Mas ele insiste em dizer que esse déficit, caso não seja aprovada a reforma previdenciária, deverá ser ampliado em 50 bilhões a cada ano. E o presidente disse que não cogita, em hipótese nenhuma, deixar a pauta da reforma da Previdência para o ano que vem. Aliás, ao tempo em que disse isso, sugeriu a todos os partidos da base que fizesse o mesmo que já fizeram PMDB, PTB e, pasmem, Vossa Excelência, PPS, PMDB, PTB e PPS. Esses partidos já fecharam questão a favor da reforma previdenciária, ou seja, fecharam questão contra o povo brasileiro. E o que isso significa? Significa dizer, senadora Amorim, que o partido que fecha a questão e o parlamentar que não votar de acordo com o que o partido determina, ele será punido. Não terá recursos para a campanha eleitoral, sequer vaga para concorrer às próximas eleições, o parlamentar poderá ter, ou seja, é na base da ameaça que ele faz isso, mas não para por aí. Publicamente, em seus pronunciamentos, ele disse que está promovendo medidas no sentido de garantir o voto dos parlamentares. E são medidas condenáveis, porque ele não está buscando voto através do convencimento. Porque se a medida provisória fosse tão boa assim, primeiro, ele não precisava mentir. Segundo, apenas no convencimento, ele traria os votos necessários para a aprovação. Mas o fato é que não há argumento que se contraponha à verdade. Por mais que ele esteja criticando as redes sociais, não há. Olha o que ele diz. Isso de rede social pega, é um horror. É isso que ele disse. Que estão dizendo, Temer disse que estão dizendo tantas mentiras pelas redes sociais que está pegando. E que mentiras seriam essas a que ele se refere? Que o trabalhador não vai mais ter o direito de se aposentar? Isso é verdade. Essa reforma previdenciária é para tirar a possibilidade de aposentadoria para os trabalhadores brasileiros, porque ele aumenta, sim, o tempo de contribuição. Enquanto ele, Michel Temer, se aposentou aos 55 anos de idade, e hoje recebe mais de R$45 mil, ele quer que o trabalhador, além do limite de idade, e prejudica a mulher, prejudica o trabalhador rural, os mais frágeis desse país, porque prevê a reforma que a mulher terá que contribuir 10 anos a mais do que contribui hoje, 10 anos a mais, e 5 anos a mais os homens para poderem ter acesso à aposentadoria. E ele ainda diz na maior cara de pau que isso é o combate ao privilégio. Combater o privilégio seria combater aqueles que ganham acima do teto. E isso ele não faz nada. Combater os privilégios, seria cobrar tributos daqueles que detêm grandes fortunas e não pagam tributos. Combater privilégios seria simplesmente aprovar uma lei no Congresso Nacional, uma lei que garantiria a tributação da distribuição de lucro e dividendos no Brasil, que é o único, ao lado de outra pequena nação do mundo, que não cobra esse tipo de tributo. Os ricos, ou seja, distribuir dividendos no país, é uma maravilha, porque não paga um centavo de tributo, enquanto que o trabalhador, mesmo aquele que ganha um salário mínimo, mesmo aquele que está isento de pagar o imposto de renda, ele perde a sua isenção quando vai na padaria comprar o pão do dia a dia, porque lá no preço do pão está embutido o imposto.
quando ele vai numa loja comprar o fardamento escolar do seu filho. Quando ele vai numa livraria comprar os livros, comprar os cadernos do seu filho, está pagando ali o tributo. Então, essa reforma previdenciária não é para combater os privilégios. Quem falta com a verdade chama-se Michel Temer, este governo ilegítimo que está no Palácio do Planalto, mas disse em nenhuma cerimônia que, para tentar aprovar as medidas, ele vai continuar tentando agradar os deputados, liberando emendas parlamentares. E não só emenda, senador Paim. Ele está prometendo liberar recursos federais fora de emendas parlamentares, para as bases. Está chantageando os prefeitos, dizendo que, se não aprovar a reforma previdenciária, os municípios não terão os 3 bilhões de reais ano que vem. Ora, para os prefeitos, chantageia em não repassar 3 bilhões para os mais de 5 mil municípios que tem no Brasil. Mas quer aprovar uma medida provisória aqui no Senado que isenta de pagamento de tributo as grandes petroleiras estrangeiras do mundo inteiro, numa previsão que, para os próximos 25 anos, deixarão de entrar para os cofres públicos R$1 trilhão. E aí fica ameaçando o deputado, fica ameaçando o prefeito. Mas mais, negocia com os parlamentares para votarem a favor da reforma da Previdência, ou seja, contra o povo, no sentido de que isso possibilitará a renegociação de dívidas de empresas, de grandes empresas. É tudo que eles sabem fazer. Mais do que isso, devolver os cargos para aqueles que perderam os cargos federais quando votaram contra Michel Temer no processo na Câmara dos Deputados recentemente. Vai devolver os cargos. E mais do que isso, não só devolver os cargos, mas vai nomear quem mais os parlamentares, deputados e deputadas federais da sua base quiserem. É assim que ele tenta aprovar essa reforma da Previdência. Senador Paim, antes de conceder o à parte a Vossa Excelência, ele diz o seguinte, que a sociedade, que aqueles que estão contra a reforma previdenciária espalham mentira pelas redes, diz que colocam até uma caveirinha, e a caveirinha dizendo que a reforma está tirando o direito do povo trabalhador se aposentar. Essa caveirinha é verdade. É o que ele quer transformar a população brasileira. Porque, repito, essa reforma previdenciária é mesmo a modificada, porque o governo diz que a reforma foi enxuta, senador Paim, e que as mudanças foram resumidas em apenas 4 pontos. Isso é falso. Isso é mentira, porque a emenda aglutinativa aprovada na Câmara dos Deputados tem 25 páginas. 25 páginas. Alguns pontos foram retirados, é verdade, mas a maioria deles mantido e mascarados. Ele manteve o tempo de contribuição de 40 anos para homem e para mulher. Ele aumenta, assim, o tempo de contribuição para o trabalhador rural e está dizendo que não mexe mais com o trabalhador rural. Isso não é verdade. Apesar dele não mexer na idade, ele está exigindo a partir de 2020, está previsto, um acréscimo do tempo de contribuição de 2 anos a cada ano. Um acréscimo para o trabalhador rural poder ter o direito à aposentadoria. Conceda a parte, senador Paim, a Vossa Excelência. Senador Vanessa, mais para complementar a Vossa Excelência, o governo, ele usou a palavra mentira, mas o governo mais mentiroso que esse não existe no mundo. Se lembrar aquela parábola, ou lenda, história do Pinóquio, o nariz dele está dobrando a quadra já, de tanto que eles mentem. E me informaram há pouco tempo, eu nem sabia, que o próprio líder do governo diz que a CPI não é verdadeira, que é mentira. Eles mentem tanto, eles acham que os outros também mentem. É verdade. Parem de mentir, é uma vergonha. Eles botaram uma propaganda na televisão, e vocês deu os números aí, que um artista pergunta para o outro, mas perde alguma coisa? Não, não perde nada, não. Se a mulher é 10 anos a mais no tempo de contribuição, e na idade é 7 anos a mais, sai de 55 para 62. E o homem, como Vossa Excelência colocou muito bem, é 5 de contribuição e 5 na idade. Então, eles são acostumados a mentir, a enganar o povo, como mentiram na reforma trabalhista. O mesmo líder do governo foi à tribuna e disse que 7 artigos seriam vetados. Mentiu. Lembra aqui do Magno Malta, que lembrou que ele é campeão em dar chapéu nos outros. Mentiu, agora vai dizer que a CPI, que eu fui presidente,
Só quero terminar com isso, senador Menezes, que é importante. Ele fez parte e estava lá e votou o relatório da CPI. Por que ele não disse lá que tinha dados que não eram verdadeiros? Ficou bem quietinho e votou favorável, ainda elogiou o trabalho da CPI. Agora vai para a TV dizer que houve mentira. Pinóquio, por favor. Por favor. Pinóquio serve para vocês, governo Temer e companhia. Mas para a CPI, não. Só isso, senador. Senador Paim, primeiro, dizer que, quando ele reclama das redes sociais, eu quero dizer o seguinte, é verdade, há muita notícia falsa pelas redes sociais, mas as notícias falsas não são essas, pelo contrário. E quem entra na rede social para repudiar, para falar contra a reforma trabalhista são os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, são eles que espontaneamente entram nas redes sociais. E quando mostram que o que o Michel Temer quer é impedir, é tirar a possibilidade de um trabalhador simples do povo se aposentar, eles estão falando a plena verdade, porque, veja, quando ele requer, quando ele exige 40 anos de contribuição, num país onde há uma alternância, onde há um giro no mercado de trabalho muito grande, uma rotatividade muito grande, qual é o trabalhador ou trabalhadora brasileira que, durante a sua vida laboral, tenha conseguido ficar no mesmo trabalho por 40 anos, por 30 anos, por 20 anos, por 10 anos, senador Paim? Veja, qual é o trabalhador, e com essa reforma trabalhista as coisas ainda vão piorar. Está aí os jornais todos dando notícia, as grandes redes de comércio do Brasil já estão contratando pelo trabalho intermitente. E o trabalho intermitente é aquele que paga por hora, é aquele que acaba com o direito do trabalhador receber o salário mínimo no final do ano. E além de não ter o direito a receber no final do mês, além de não ter o direito mais de receber sequer o salário mínimo no final do mês, ele ainda é obrigado, se quiser manter a sua contribuição para a Previdência Social, senadora Regina, de tirar do seu bolso. Porque é isso que a medida provisória que reformulou a reforma trabalhista diz. Se ele quiser contar como contribuição à Previdência, ele tem que pagar a diferença, o trabalhador, e não o empregador. Ou seja, o empregador fica livre de pagar o salário mínimo, não tem mais obrigação nenhuma de pagar salário mínimo para ninguém. E ainda fica livre do percentual equivalente da contribuição à Previdência Social. Isso é um escárnio. E ele ter a coragem de ir na frente dos empresários, é claro que ele teve coragem, senador Paim, porque ele estava, sabe aonde? Ele estava diante dos empresários. E foi fazer o quê diante dos empresários? Para o setor da indústria eletroeletrônica, ele assinou uma medida provisória perdoando aquelas empresas que recebem incentivos fiscais e não investem, como determina a lei, no desenvolvimento e na inovação do setor, porque a lei determina isso, que parte dos incentivos fiscais que o governo brasileiro dá em todo o território nacional às empresas do setor de eletroeletrônica, do setor de informática, que parte dessas isenções tem que ser aplicadas em pesquisa e desenvolvimento. Pois bem, as empresas não aplicam o que a lei determina, e ele assinou uma medida provisória lá perdoando. É óbvio que ali ele está falando a linguagem do grande empresário, da empresa multinacional. Ali, todos os que estavam sentados ali, para eles, o sinal de modernidade é não ter mais carteira de trabalho. Isso, para eles, é coisa do passado. Todas as conquistas de Getúlio Vargas, para eles, é coisa do passado. O moderno é cada um trabalhar por si, sem direito e proteção social nenhum, senadora Regina. Isso, para eles, é a modernidade. A modernidade, para eles, é o trabalhador não ter direito a se aposentar. Essa é a modernidade deles. Então, eu lamento. O senador Paim já disse, Michel Temer é igual ao Pinóquio. Pinóquio é igual ao Michel Temer. Mas ele é pior do que o Pinóquio, porque ele zomba da boa vontade do povo brasileiro. É isso que ele está falando. Quando a gente sobe à tribuna e diz que agora nós estamos vivendo o golpe está se dando agora. Agora, eles formaram um consórcio para assumir o poder para fazer o que estão fazendo.
retirar direito do trabalhador. Olha só, senadora Regina, com mais um tempinho, eu concluo a minha fala. Eu estou com a íntegra do discurso que ele fez perante o setor da indústria química. Ele diz o seguinte: nós fomos dizendo que fez várias reformas, a reforma trabalhista. Ele diz, convenhamos, estou falando aqui, presidente Márcio, se dirigindo ao presidente da entidade para a qual ele estava falando, de temas que foram pensados e discutidos no passado sem que ninguém tivesse coragem de levá-las adiante. Ele confessa e fala das reformas, senadora Regina, que diz que ninguém antes dele teve coragem de levar as reformas adiante, essas medidas. E aí isso me remete novamente a lembrar o que disse Romero Jucá, o seu líder aqui no Senado, que tem que fazer um acordo com o Supremo e tudo, e que tem que assumir o poder para fazer aquilo que um governo eleito jamais poderia fazer, como, por exemplo, a reforma previdenciária. Pois bem, ele fala isso com a maior naturalidade e se vangloria de estar fazendo reformas que ninguém antes dele teve a coragem de levá-las adiante. São palavras dele, Michel Temer. Aliás, segue ele dizendo, eu me recordo até, você participa do Conselho, não é? Não sei se você recorda de uma das primeiras reuniões do Conselho em que o Nizam Guanais levantou-se, fez um discurso e disse o seguinte, aí ele está repetindo as palavras de Nizam Guanais, senhor Temer, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça tudo o que o Brasil precisa. Aí diz o Michel Temer, eu gravei muito aquilo. Que tal, senadora Regina? Eu gravei muito aquilo. Realmente é isso que eu tenho que fazer. E por isso nós fizemos a proposta do teto dos gastos públicos, fizemos a reforma trabalhista, que ele chama de modernização trabalhista, e agora encaminha para fazer a reforma previdenciária e as mudanças no setor de petróleo e gás, diga-se de passagem, que vão acabar com a possibilidade do Brasil se desenvolver a partir dessa grande riqueza que é o petróleo do pré-sal. Ele diz isso, senador Paim, com a maior cara de pau, que ele está seguindo o conselho de Nizam Guanais, aproveitando a sua impopularidade para aprovar tudo, tirar direito à aposentadoria, tirar direito trabalhista, fazer as privatizações, ou seja, entregar, acabar com a soberania do próprio Brasil. Então, o que eu quero dizer é esse aqui, ó, senador Paim. Sugiro que na caixa que Vossa Excelência deverá mandar de presente para Michel Temer com o relatório da CPI, o relatório aprovado da CPI da Previdência, mostrando, comprovando que a Previdência é superavitário, que dentro da caixa vai isso também, a caveirinha que ele se referiu, e foram as gargalhadas. Até botaram uma caveirinha que anda, porque estão divulgando para aí que o trabalhador só vai ter direito de se aposentar depois que morrer. Essa é a verdade. Essa reforma previdenciária é para dar o direito de aposentadoria a quem estiver morrendo. E mais do que isso, as maldades continuam. As maldades continuam porque ele mantém a reforma na pensão. A pensão, ela é cortada a 50%, eles estão mantendo isso, uma calamidade que estão querendo fazer no Brasil. É isso que Michel Temer está querendo fazer com o povo brasileiro e com apoio, com a ajuda da sua base do Congresso Nacional. Mas nós temos muita esperança. Esperança em quem? Esperança no povo brasileiro, que são eles que estão indo à internet. São eles que estão indo às redes sociais repudiando essa reforma trabalhista. E é preciso que assim seja, é preciso que assim se faça para que a gente possa barrar mais este absurdo, essa barbaridade que Michel Temer está querendo fazer contra a população brasileira. Muito obrigada, presidente.